Marcelo e você, e agora a gente vai conversar a respeito de perguntas que me fizeram assim. Marcelo, eu queria saber o porquê que o medo nos paralisa tanto. Nós vamos falar sobre o medo. O que acontece, segundo a um dos livros que eu li, principalmente o livro O Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, e O Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, que eu indico a vocês, o que acontece é que quando você foca no medo, e você abre portas para que a sua parte espiritual fique muito vulnerável. Você faz com que, quando você tem medo de algo, medo da pobreza, medo da doença, você se paralisa e foca em coisas negativas. Quando você está forçando em coisas negativas, o que acontece é que você não vê mais nada de bom. Você fica paralisado, você deixa de pensar. E em vez de você procurar a solução para resolver o problema, você deixa que o medo ele coloque a situação pior, né? Que ela se transforme na sua mente maior do que é. Todos nós já passamos por isso. Eu, quando não tinha muita instrução, não procurava me embasar de coisas positivas, de estudos sobre como funciona a nossa mente. Eu também me deixava levar, às vezes ficava sem dormir, perdia a noite de sono, e quando amanhecia e aquele medo ele diminuía, você via que era fácil de resolver. Mas a gente coloca um terror e a nossa mente, quando a gente não tem controle sobre ela, ela faz com que a gente coloque uma montanha russa nos nossos pensamentos. E você fica acreditando. Isso também acontece até em relacionamentos. Quantas pessoas matam ou fazem situações ridículas em festas por causa do ciúme. Eu mesmo, numa época que eu trabalhava como segurança, eu cansei de ver grandes espetáculos negativos por ciúmes. E você via que era uma coisa que não era motivo de uma agressividade, né? Muitas vezes tive que intervir, era porque a pessoa coloca na sua mente um teatro, ela acredita naquilo, e a outra que não tem nada a ver com esse trauma, com esse medo da pessoa que ela se relaciona, acaba pagando o pato com vergonha, com um cenário ridículo na frente das outras pessoas. Por isso que eu sempre falo que você tem que primeiro se conhecer. O Criador já falava, conheça a ti mesmo. Se você não consegue dominar esse medo, o medo de ser traído, o medo de ser ridicularizado, um trauma que você venha do passado, você leva para o seu relacionamento, você leva para os seus filhos. E a sua vida, ela às vezes fica empacada. Por quê? Você, com esse medo, você deixa de ter outras visões do ambiente financeiro, familiar. Você às vezes se poda de certas amizades, de relacionamentos até bons, porque você se sente às vezes menor do que essas pessoas que você se relaciona. Então é um conjunto de coisas que, se você não parar para analisar, você não sai um pouco dessa mídia de televisão, de só tragédia, de acidentes, de morte, você acha que a vida é isso. E a sua mente, ela vai te paralisando por uma opção de coisas. Muitas portas às vezes se abrem do seu lado e você nem enxerga, porque você fica num terror tão grande, às vezes de se expor por medo, que você deixa o sucesso passar. E muitas vezes, muitos clientes meus viviam no fracasso por culpa própria. E botando culpa no governo, e botando culpa em várias outras situações que não é. Sempre bota culpa quando não dá certo o relacionamento no parceiro ou na parceira. E na verdade, você tem que aprender a se conscientizar de que todos nós somos vulneráveis e a gente tem que procurar ver primeiro os seus lados positivos e fortalecer os negativos, aquilo que você acha que precisa. Então é muito bom que faça uma análise, é muito bom que as pessoas procurem a ajuda de um profissional, né, na área de desenvolvimento pessoal, um psicólogo, um psicanalista, um analista, um psiquiatra. Nós precisamos às vezes de enxergar primeiro a trave que está dentro da gente, em vez de você às vezes olhar para o cisco que está no olho do próximo. Eu no passado coloquei muita culpa
nos meus relacionamentos, mas quando você amadurece, eu volto a falar, crescer dói. Você vê que você foi o grande causador disso. Você para de culpar governo, para de culpar ex, para de culpar filho, mãe. Você tem que entender que a situação que você veio, eu já falei isso em outros vídeos, você não consegue controlar. Vim de família pobre, vim de uma família traumática, mas você pode consertar e se conhecer e ver suas vulnerabilidades e ver se lá atrás foi um trauma, porque tem hoje a internet, tem vários profissionais muito bons na área que podem te ajudar, para que você siga, escolha ter um relacionamento saudável. Você já viu quantas pessoas falam, eu tenho o dedo podre? Muitas vezes é a atração, porque muitas vezes intimamente você atrai, não em semelhança, mas intimamente um parceiro, uma parceira, um namorado. Por quê? Porque você é atraído pela parte da lei da atração. Então, quando você muda teus pensamentos, você entende que você tem o livre-arbítrio, você fala, eu não quero mais. Você tem esse poder da autossugestão e de falar para o Criador, para o universo, que você não quer mais esse tipo de atração. Se envolver com homens casados, ou se envolver com pessoas muito ciumentas, complicadas. Tem pessoas que, no seu subconsciente, elas crescem com vivendo no meio de tantas relações de trabalho, de amizades complicadas, que parece que quando ela arruma uma pessoa normal, ela não serve para ela. Ela fala, não, ele é muito bonzinho para mim. Porque vira um vício, fica uma adrenalina dentro da pessoa, e se ela não der um basta intimamente para ela, isso em trabalho, isso em salário, você vive nesse ciclo que se chama, no livro diz que é o ritmo hipnótico, isso em toda a área da nossa vida. Então, quem é o comandante da nossa vida somos nós mesmos. Quem pode mudar a nossa história em todos os sentidos somos nós mesmos. O que você precisa saber é procurar uma ajuda. Nos meus treinamentos eu mostro como fazer uma reprogramação mental para tirar essa fixação por atrações com pessoas complicadas. Tem pessoas que elas não assumem, mas elas acostumaram a sofrer e se atrai por pessoas complicadas. Isso mais vezes não é porque ela fala, não tem escolha sim. É você falar, não se permitir mais passar por aquilo, não aceitar a primeira palavra, conhecer primeiro antes de colocar dentro de casa, entrar no trabalho, você primeiro tem que saber quanto você vai ganhar, você tem que ver as suas contas, você tem que ver qual o padrão de vida que você quer estabelecer na sua vida, mentalizar nele antes de falar que você apenas quer um emprego. São pequenas instruções que passam despercebido. As pessoas ficam tanto medo achando que é só arrumar um emprego que vai resolver suas vidas, que esquece de saber qual o padrão de vida que ela quer ter, qual o salário. Você vai se adequar ao salário que você quer, você vai se capacitar, você vai querer empreender, você vai estudar sobre vendas, você vai ler um livro, você vai procurar conhecimento antes de você falar que quer, ou qualquer emprego serve. Para analisar essas palavras que eu estou dizendo, vocês vão perceber que foi o que mudou, o divisor de águas na minha vida. Quando eu saí um pouco daquela manada, e muitas pessoas que me seguem, muitas pessoas que são assessoradas por mim no desenvolvimento pessoal, pois eu sou formado, eu tenho um certificado, eu trabalho como desenvolvimento pessoal. Fui uma pessoa totalmente, hoje quando eu falo para vocês assim intimamente, é porque eu já passei por isso. E quando você percebe, fala, não, eu não quero mais isso para mim, eu quero mudança na minha vida, tudo se transforma. Então, se eu fui uma das pessoas que mais errou, talvez, ou uma das que mais não tinha assim, um senso de nada, estou falando para vocês, pode ter certeza que se eu conseguir caminhar e cada vez mais evoluir, vocês também conseguem. Para com esse vitimismo de falar que não tem jeito, de vícios, são programas. Analfabeto não é só quem não sabe ler e escrever, analfabeto é quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. Destrói tudo, faz um alicerce novo na sua vida. Se você não está bem com seu namorado, não está feliz, procure a sua felicidade.
Mas procure primeiro analisar se o problema é o meio que você está, a relação que você está, ou se é você. É uma realização sua. As pessoas, elas saem se metendo num relacionamento em outro, saem do emprego para outro, aí não está bem, fica pulando, mas isso às vezes é problema sentimental, é falta de realização. E se você não se encontra, você não conhece a ti mesmo, você vai viver muitos botando culpa em outras pessoas, botando culpa no patrão, botando culpa na vida, no governo, em tudo, e não é. Você primeiro tem que parar, procurar ajuda, se conhecer, saber quais são as suas aptidões. Não é trabalhar demais que deixa ninguém rico, é você ir no caminho certo, porque senão eu seria milionário. É você trabalhar com inteligência, é você estudar sobre administração da sua vida em primeiro lugar, das suas emoções, porque não adianta você não estar bem com você ganha um bom salário, mas você chega num shopping, você sai comprando desenfreadamente, você estraga alimentos porque compra em excesso, às vezes você nem vai usar, isso é uma compulsividade, isso tudo vem aqui de dentro, por isso que a riqueza é de dentro para fora, e não é só o que ganha, é você controlar as emoções, tanto o homem, principalmente, e a mulher, porque às vezes a felicidade está em gastar muito dinheiro, e não é você saber que se você não tiver controle emocional, você vai atrapalhar outras áreas da sua vida, e principalmente, obviamente, familiar, financeira. Você pode ter tudo, mas se você não está bem na sua morada, lembre-se, primeira morada nossa, não é uma casa com piscina, não é um apartamento com tudo. A primeira morada que você tem que consertar, arrumar, tratar com carinho, mobiliar com coisas boas, está aqui dentro. Aqui que você mora. Primeiro é aqui. Quantas pessoas têm tudo e você ouve aí noticiários, ou você, conhecidos que têm uma vida que aos olhos de muitas pessoas são felizes, e de repente a pessoa se suicida, a pessoa vai ver, ela está com grandes depressões, porque ela não cuidou dessa morada aqui, ó, primeiro aqui. Então vamos primeiro consertar a nossa morada, depois você vai conseguir de dentro para fora, resolver as outras áreas. Porque se você quiser colocar coisa material para resolver um problema sentimental, íntimo, você não vai ser feliz. Você vai ficar sempre uma procura, uma compulsividade. E sabe onde você vai chegar? Como muitos já chegaram. Numa depressão pesada, numa insatisfação, fazendo pessoas sofrerem, não dando certo em relacionamentos. Então, vamos primeiro cuidar da nossa morada, que é a sua parte mental, sua parte física, e aí tudo na sua vida vem relacionamentos bons, um casamento bom, um bom emprego, uma vida abundante, mas a abundância primeiro, volto a repetir, de dentro para fora. Ok, meus amores? Então, aqui eu vou me despedir. Siga Marcelo e você, tá? No YouTube. E eu também tenho um curso na Hotmart sobre como você programar sua reserva de emergência. Isso é muito importante, que você saiba o que é reserva de emergência. É uma das coisas que a maioria das pessoas de sucesso tem nas suas empresas e na sua vida particular. Ok? Curta o canal, dê aquele like e até breve.